Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 19, a liderança do Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. A liderança do Espírito é procurada por muitíssimos cristãos, principalmente como uma sugestão de pensamentos que nos dê alguma orientação. Na decisão de questões duvidosas, de opinião ou de obrigação, na escolha de palavras da Escritura a serem usadas ou na direção distinta para a realização de algum trabalho cristão, eles ficariam tão felizes de terem alguma intimação do Espírito a respeito de qual seria a coisa certa a fazer. Eles anseiam e pedem por isso em vão. Quando às vezes eles pensam que receberam, isto não traz a segurança, o conforto ou o sucesso que eles pensavam que deveria ser o zelo do que realmente é do Espírito. O selo do que realmente é do Espírito. E então, a preciosa verdade do guiar do Espírito, ao invés de ser o fim para toda controvérsia e a solução de toda dificuldade, uma fonte de conforto e de força, torna-se ela mesma uma causa de perplexidade e a maior de todas as dificuldades. O erro provém de não aceitar a verdade, sobre a qual temos insistido mais uma vez, de que o ensino e o liderar do Espírito é dado na vida, não na mente. A vida é movida e fortalecida, a vida torna-se a luz, quando a conformidade ao espírito deste mundo é crucificada e morre. Quando nós deliberadamente mantemos subjugada a vida da natureza e a carne, nós somos renovados no espírito da nossa mente. E assim a mente torna-se apta para provar e conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Esta conexão entre a obra santificadora, prática do Espírito em nossa vida interior e o liderar do Espírito destaca-se muito claramente em nosso texto. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando lemos em Romanos 8,13, então imediatamente segue, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Isto é, todos os que permitem ser guiados pelo Espírito nessa mortificação do corpo, estes são filhos de Deus. O Espírito é o Espírito da santa vida que está em Cristo. Jesus e que opera no poder da vida divina. Ele é o Espírito de santidade e somente como tal ele irá nos guiar. Por ele, Deus opera em nós o querer e o realizar da sua boa vontade através de nós. Deus nos faz perfeitos em toda a boa obra para realizar a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele. Ser guiado pelo Espírito implica, em primeiro lugar, na rendição ao seu trabalho quando ele nos convence do pecado e limpa a alma e o corpo para ser seu templo. É como um espírito de habitação, enchendo, santificando e governando o coração e a vida, que ele nos ilumina e lidera. No estudo do significado do liderar do Espírito, é de suma importância agarrar-nos a este pensamento com todas as suas implicações. É somente a mente espiritual que pode discernir as coisas espirituais e receber as diretrizes do Espírito. A mente precisa crescer espiritualmente para tornar-se capaz de ter orientação espiritual. Paulo disse aos Coríntios que, embora ele tivesse nascido de novo, eles ainda eram carnais, como bebês em Cristo, e ele não podia ensinar a eles verdades espirituais. Se este fato impediu um ensino que vem através do homem, Paulo, quanto mais com relação ao ensino direto do Espírito, pelo qual ele nos guia a toda a verdade. Os mais profundos mistérios das Escrituras, tanto quanto possam eles ser compreendidos pelo pensamento humano, podem ser estudados e aceitos e mesmo ensinados pela mente não santificada. Mas o liderar do Espírito, isto nunca poderá ser repetido o quanto seria necessário. Não começa na região do pensamento ou sentimento. No mais profundo, na própria vida mesmo,
no laboratório oculto da vida interior, de onde provém o poder que molda a vontade e dá feição ao caráter em nossos espíritos. Lá, o Espírito toma a sua habitação. Lá, ele inspira, move e impede. A fim de que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. Esta oração nos ensina que é apenas para um entendimento espiritual que o conhecimento da vontade de Deus pode ser dado. E o entendimento espiritual somente vem com o crescimento do homem espiritual e a fidelidade à vida espiritual. Aquele que deverá ter a liderança do Espírito deve se entregar no sentido de ter sua vida totalmente possuída e cheia do Espírito. Foi quando Cristo foi batizado com o Espírito que, estando cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. E então regressou no poder do Espírito para a Galileia. Lucas 4:14. E começou seu ministério em Nazaré, com as palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim. Todo liderar implica em seguir. É facilmente entendido para que se gozar a liderança do Espírito requer-se uma mente bastante ensinável e disposta a ser conduzida. O Espírito não é impedido apenas pela carne como sendo o poder que comete pecado, mas ainda mais pela carne como o poder que busca servir a Deus, a fim de estarmos aptos para discernir o ensino do Espírito. As Escrituras nos dizem que o ouvido deve estar circuncidado, em uma circuncisão não feita por mãos, e o corpo da carne despojado da circuncisão de Cristo. A vontade e a sabedoria da carne devem ser temidas, crucificadas e negadas. O ouvido deve ser fechado para tudo que a carne e sua sabedoria, quer em nós ou nos homens ao redor de nós, tem a dizer. Em todos os nossos pensamentos em relação a Deus, ou nosso estudo de sua palavra, em toda a nossa aproximação para a adoração, em todas as nossas saídas para a sua obra, deve haver uma desconfiança contínua e uma abnegação do eu, em uma espera em Deus pelo Espírito Santo, muito definida para que sejamos por Ele ensinados e guiados. Uma alma que dia a dia, momento a momento, aguarda pela condução divina, pela luz do conhecimento e da obrigação a cumprir, irá seguramente recebê-la, para que você seja conduzido pelo Espírito. Desista dia a dia não apenas de sua sabedoria e vontade, mas de todo o seu ser e toda a sua vida. O fogo descerá e consumirá o sacrifício. Esta liderança do Espírito deve ser especialmente um assunto de fé. E isto em dois sentidos. O princípio da liderança iniciará quando nós aprendermos, em santo temor, a cultivar e agir sobre a confiança de que o Espírito Santo está em nós e está fazendo sua obra. A habitação interior do Espírito é a peça que coroa a obra redentora de Deus, a parte mais espiritual e misteriosa do ministério da piedade. Aqui, como em nenhum outro lugar, a fé é necessária. Fé é a faculdade da alma que reconhece o invisível, o divino, que recebe a impressão da presença divina quando Deus se aproxima, em que a sua medida aceita o que o ser divino traz e dá a nós. No Espírito Santo está a mais íntima comunicação da vida divina. Aqui, a fé não pode julgar pelo que sente ou entende, mas simplesmente submete-se a Deus para permiti-lo fazer o que Ele tem dito. Ela medita e adora, ora e confia sempre de forma nova. Ela rende toda a sua alma em aceitação, com adoração e ações de graças à palavra do Salvador. Ele está em vós. Ela está segura de que o Espírito Santo, o poder de Deus, habita interiormente. Ela pode depender dele. Ele irá guiá-la. E então, como esta fé mais geral no fato da habitação interior do Espírito, deve também ser exercitada a fé em cada parte deste liderar do Espírito. Quando há uma indagação que eu a tenha, ponho perante o Senhor e minha alma tem esperado em simplicidade e esvaziamento pela sua exposição e aplicação do que me diz respeito na sua palavra ou providência. Eu devo em fé confiar em meu Deus que sua direção não será recusada, como dissemos antes, não por meio de impulsos súbitos ou fortes impressões, não em vozes celestiais ou em intervenções notáveis. Devemos nos guardar
nós aguardar a direção do Espírito no cotidiano. Existem almas para as quais tal direção sem dúvida é dada. Tempos virão quando nossa natureza se torna espiritual e vive mais em contato direto com o invisível, que nossos próprios pensamentos e sentimentos tornam-se veículo consciente da sua bendita voz. Mas isto nós devemos deixar para Ele, o crescimento de nossa capacidade espiritual. Os degraus mais baixos desta escada são baixos o suficiente para o mais fraco alcançar. Deus tem a intenção de que cada filho seu seja guiado pelo Espírito cada dia. Comece a senda do seguir a liderança do Espírito por crer, não somente que o Espírito Santo está em você, mas que Ele agora, de uma vez por todas, toma o seu encargo, o trabalho pelo qual você tem pedido e confiado nele para tal. Se é que você até aqui tem buscado ou desfrutado pouco desta maravilhosa bênção. Entregue-se a Deus em absoluta rendição. Creia com implícita confiança de que a aceitação da parte de Deus desta rendição significa que você está entregue a cargo do Espírito. Através dele, Jesus te guia, rege e salva. Mas não estamos nós em perigo de ser levados para longe pelas imaginações dos nossos próprios corações e ter como liderança do Espírito coisas que provam ser um delírio da carne? Se há esse risco, onde está nossa salvaguarda contra o erro? A resposta normalmente dada a esta última questão é a palavra de Deus. E esta resposta é ainda metade da verdade. Muitíssimos têm em alto grau se exposto ao perigo do fanatismo, usando a palavra de Deus como interpretada pela razão humana ou pela igreja, e têm errado não menos do que aqueles a quem eles buscam se opor. A resposta é a palavra de Deus como ensinada pelo Espírito Santo. É na perfeita harmonia dos dois que encontramos nossa segurança. Vamos por um lado, nos lembrar que toda a palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então cada palavra precisa ser interpretada a nós pelo mesmo Espírito, para que esta interpretação venha não do Espírito acima de nós ou ao redor de nós, sugerindo pensamentos a nós, mas do Espírito que habita interiormente. Nós precisamos repetir enfaticamente, é somente o homem espiritual, cuja vida interior está sob o domínio do Espírito, que pode discernir o significado espiritual da palavra. Vamos, por outro lado, nos lembrar de que, como toda a palavra é dada pelo Espírito, assim a sua grande obra é honrar aquela palavra e desdobrar a plenitude da verdade divina entesourada lá. Não no Espírito sem a palavra, ou com pouco dela. Não na palavra sem o Espírito, ou com pouco dela, mas na palavra e no Espírito, ambos habitando ricamente em nosso interior e com obediência implícita concedida a ambos, está nossa certeza de segurança nessa vereda da liderança espiritual. Bendito Pai, eu te agradeço pela mensagem de que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tu não irias ter teus filhos guiados por ninguém, menos que o teu próprio Espírito Santo. Como ele habitou em teu Filho e os guiou, assim ele também nos guia com uma liderança divina e a mais bendita. Pai, tu sabes que por causa de não conhecermos corretamente e não seguirmos perfeitamente esta santa liderança, nós frequentemente somos inaptos para conhecer a sua voz, de modo que o pensamento da liderança do Espírito é mais um fardo do que uma alegria. Pai, perdoa-nos, agrada-te graciosamente então de vivificar nossa fé na simplicidade e certeza da liderança do Espírito, de modo que com todo o nosso coração possamos render-nos de hoje em diante para andarmos nisto. Pai, eu me entrego a Ti como Teu Filho, para em tudo ser dirigido pelo Teu Espírito. Minha própria sabedoria, minha própria vontade, minha própria maneira, eu as abandono. Eu quero aguardar diariamente em profunda dependência a direção do alto, que meu espírito possa sempre estar em silêncio perante a Tua presença, enquanto aguardo a direção do interior. Ao fazer morrer os feitos do corpo através do Teu Espírito, que eu possa ser transformado pela renovação da minha mente, para conhecer a Tua boa e perfeita vontade, que possa todo o meu ser estar debaixo do governo do Espírito da habitação, do Espírito Santificador, de modo que o entendimento espiritual da Tua vontade seja de fato a minha regra, a regra da minha vida. Amém.